Existe uma barreira invisível que afeta milhões de pessoas em toda a Europa. Não é feita de tijolos, mas limita o acesso a empregos, a cuidado de saúde, à vida social. Vamos lá desvendar que barreira é esta e perceber o seu impacto real. Olha, estas não são apenas pequenas inconveniências do dia a dia. Para muita gente, são realidades constantes. São questões que parecem simples à primeira vista, mas que na verdade escondem um problema muito mais profundo e estrutural. E é aqui que chegamos ao centro da questão. O nome do problema é este: pobreza de transporte. É um termo que se calhar não é familiar para toda a gente, mas o seu impacto, esse é vasto e muito significativo. Ok, vamos aprofundar isto. Para compreendermos mesmo bem o problema, primeiro temos de o definir, certo? O que é que significa exatamente estar numa situação de pobreza de transporte? Bem, a própria União Europeia já tem uma definição oficial, e no fundo resume-se a duas coisas: ou não há dinheiro para pagar o transporte, ou simplesmente não há transporte disponível para chegar onde é preciso. Ambas as situações acabam por levar à exclusão. Mas atenção, esta definição é só o ponto de partida. O fenómeno é muito mais complexo. O que é realmente interessante é que podemos desmontar este conceito em 4 áreas diferentes que nos ajudam a ter uma visão muito mais completa. Pensemos nisto como os 4 pilares do problema. Primeiro, a disponibilidade. Há sequer um autocarro, um comboio, alguma coisa? Segundo, a acessibilidade. Ok, o autocarro existe, mas vai para o hospital ou para a zona industrial? Terceiro, a acessibilidade financeira. O preço do bilhete cabe no orçamento da família? E por fim, a adequação. O transporte é seguro à noite? É acessível para pessoas com mobilidade reduzida? Se um destes pilares falhar, todo o sistema falha. E esta citação resume tudo na perfeição. Não estamos a falar de luxos, pois não. A mobilidade é, na verdade, a chave que abre a porta à participação na sociedade. Sem ela, as pessoas ficam literalmente para trás. Agora que já percebemos o conceito, vamos olhar para a sua dimensão real. Vamos aos dados para ter uma ideia da escala deste desafio em toda a União Europeia. E o número é mesmo impressionante: 21%. Esta é a percentagem de famílias em risco de pobreza na UE que têm custos de transporte que pura e simplesmente não conseguem suportar. É quase 1 em cada 5. Um número que nos obriga a parar para pensar. Pois é, há aquela ideia de que a falta de transportes é um problema que só existe no campo, longe das grandes cidades. Só que os dados mostram-nos uma realidade bem diferente e bem mais complexa. E os números confirmam isto mesmo. Sim, as áreas rurais são as mais afetadas, com 20% das famílias a ter custos elevados. Mas o problema está longe de ser exclusivo delas. Nas cidades são 10% e nos subúrbios 15%. A pobreza de transporte existe em todo o lado, só se manifesta de formas diferentes. E a questão do dinheiro, da acessibilidade financeira, tem 2 faces. De um lado, temos quem gasta demasiado, muitas vezes porque é forçado a ter um carro por não haver alternativas. Do outro lado, e este ponto é crucial, temos a chamada pobreza oculta. São as pessoas que gastam muito pouco, ou até nada, em transportes. Não porque não precisem, mas porque não podem mesmo pagar. E o que é que acontece? Ficam isoladas, invisíveis nas estatísticas. Ok, já definimos o problema, já vimos os números, agora a parte mais interessante. Como é que se resolve isto? Vamos ver como é que diferentes países estão a tentar encontrar soluções. As políticas, de um modo geral, podem ser agrupadas em 4 grandes áreas. Pode-se mexer nos preços, criar medidas financeiras, dar apoios sociais direcionados ou, de uma forma mais estrutural, melhorar as infraestruturas. Uma boa abordagem, claro, combina um pouco de tudo. Vamos a exemplos concretos. Na Alemanha, temos o famoso bilhete de 49 euros, que simplificou e tornou muito mais baratas as viagens em todo o país. Já em Espanha, a aposta foi em grandes descontos para quem usa o transporte público com frequência. O objetivo é o mesmo: incentivar o uso e aliviar a carteira das famílias. Mas e quando o problema é não haver alternativas? Quando as pessoas são obrigadas a ter um carro que mal conseguem sustentar? Bem, aí é preciso um tipo de solução diferente. A França, por exemplo, avançou com uma resposta muito inovadora, um programa de leasing social que permite a famílias com poucos recursos terem um carro elétrico por uma mensalidade muito baixa. Repare, esta medida ataca a pobreza de transporte e, ao mesmo tempo, ajuda na transição verde. É uma abordagem dupla, muito inteligente. E, finalmente, vamos ao problema talvez mais difícil de todos. O que é que se faz nas áreas onde simplesmente não há transporte público? Os chamados desertos de transporte. Aqui o foco tem de ser a infraestrutura.
A Polónia, por exemplo, criou um fundo só para financiar novas rotas de autocarro, para levar o transporte onde ele não chegava, e a Alemanha está a fazer um investimento gigante em ciclovias para criar uma alternativa real e saudável, não só para passear, mas para as deslocações do dia-a-dia. Então, depois de olharmos para tudo isto, o que é que podemos concluir? Vamos lá resumir os pontos-chave que devemos reter. O ponto fundamental é este. A pobreza de transporte não é um problema simples com uma solução mágica. É um desafio complexo que tem a ver com custos, com acesso, com a qualidade do serviço e que afeta tanto as cidades como o campo. E combatê-la não é só uma questão de transportes. É absolutamente essencial para construir sociedades mais justas e garantir que a transição climática não deixa ninguém para trás. Em última análise, o objetivo é mesmo este. É transformar a mobilidade, que hoje é uma fonte de desigualdade e exclusão, numa ferramenta de oportunidade e inclusão para todos. E ficamos com esta questão, que é a questão central. A forma como lhe respondermos vai definir se a nossa sociedade avança com toda a gente a bordo ou se deixa muitos pelo caminho, presos por estas barreiras invisíveis. A escolha, no final de contas, é nossa.